Polícia prende mais de 10 pessoas suspeitas de feminicídio e homicídio no Rio Grande do Norte. Escola Casa do Caminho mantém atendimento educacional e multidisciplinar a crianças carentes por meio de doações. Parque da Cidade oferece neste sábado atividades físicas de graça. A gente vai conhecer o trabalho missionário de pessoas que abrem mão de tudo para evangelizar. E ainda, Congresso de Direito Administrativo debate os 30 anos da Constituição Federal. Isso e muito mais na edição desta sexta-feira do Câmara Repórter. E a gente começa falando sobre uma operação da polícia que prendeu suspeitos de feminicídio e homicídio no Rio Grande do Norte. Simone Silva tem os detalhes. Deflagrada nesta sexta-feira em todo o país a Operação Cronos contra feminicídio e homicídio. No Rio Grande do Norte foram cumpridos vários mandados de prisão em Natal, Parnamirim e Mossoró. Até o início da tarde, 18 pessoas haviam sido presas. Cerca de 200 policiais civis participaram da operação em todo o país. A operação leva esse nome, o nome de Cronos, em virtude da vida das pessoas vítimas destes crimes ter sido abreviada. A Cronos teve apoio do Ministério da Segurança Pública e foi coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil. Várias pessoas foram presas pelo país também por descumprirem medidas protetivas relacionadas à Lei Maria da Penha. Simone Silva para o Câmara Repórter. O Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, em parceria com a UniRN, vai oferecer neste sábado uma manhã de atividades físicas. Hugo Fernandes. É isso aí, Amanda. A partir das 7h30 da manhã, um grupo de professores e estudantes de Educação Física e Nutrição vão estar atendendo gratuitamente os visitantes. No local vão ser realizados alongamentos, atividades físicas, avaliação nutricional de peso e índice de massa corporal. Também vai haver aula de yoga e de Lian Gong, só que nesse caso é necessário realizar a inscrição previamente. O telefone é o 3232-3207. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. E também no sábado, o trânsito será alterado em algumas regiões da capital para a corrida do Sesc Senat. Antônio Neto. O circuito Sesc Senat vai reunir mais de 2.500 corredores pelas ruas de Lagoa Nova neste sábado. Você, motorista, fique atento. Algumas ruas serão interditadas. As principais são a marginal da BR-101 até o túnel do Campos, o anel viário do Campos e também a rua Coronel João Medeiros, das 2 da tarde às 7 da noite. Para quem usa ônibus, fique alerta. As linhas que passam por essas avenidas também serão desviadas das 2 da tarde até às 7 da noite. Antônio Neto para o Câmara Repórter. Sábado também vai ter uma ação comunitária oferecendo uma série de serviços para a população do bairro de Nossa Senhora da Apresentação. E esse evento é promovido pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Os detalhes você confere agora. A ação chamada Um Dia de Paz vai acontecer na Escola Municipal Valdson Pinheiro, que fica no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte da capital potiguar. Serão oferecidos exames preventivos ginecológicos, consultas médicas, testes rápidos para a detecção de HIV e de sífilis, teste glicêmico e orientação odontológica. Na área da assistência social, serão disponibilizados os serviços da unidade móvel do Cadastro Único da Sentas. Também orientação profissional e encaminhamento para carteira de trabalho e previdência social e também oficinas de artesanato. A programação ainda inclui serviços de beleza e bem-estar e apresentações culturais. A Escola Municipal Valdson Pinheiro fica na rua São Francisco, no bairro de Nossa Senhora da Apresentação. Luísa Mendes para o Câmara Repórter. Agora a gente vai conhecer uma instituição que fica em Ponta Negra e atende crianças carentes. A Escola Casa do Caminho, que não é somente para alfabetizar os pequenos, e sim promover a cidadania. E tudo funciona a partir de doações. A Escola Casa do Caminho é uma instituição filantrópica fundada em 1989. Funciona no bairro de Ponta Negra, sendo mantida pelo Centro Espírita Irmãos do Caminho e pela atuação de voluntários.
Atende de forma integral 60 crianças entre 3 e 6 anos em 3 turmas de educação infantil. Se observou que aqui nas imediações do conjunto de Ponta Negra, muitas mães não tinham com quem deixar as crianças para desempenhar suas atividades, seu trabalho. E a instituição, na época, começou só com voluntários que recebiam essas crianças, ainda naquela época como creche, e as crianças ficavam num período onde os voluntários se revezavam. De um ano para o outro, as mães procuravam muito a instituição, e aí se viu a necessidade de realmente formar uma instituição totalmente legalizada, com turmas definidas, onde as pessoas pudessem realmente acolher essas crianças de uma maneira mais confortável. O trabalho começou como um programa de assistência social, evoluiu e hoje as crianças recebem cuidados físicos e emocionais. Além do ensino tradicional, são atendidas por equipe multidisciplinar, com médicos, odontólogos, psicólogos, nutricionistas e psicopedagogos, entre outros. Todos voluntários, pessoas como o educador físico Carlos Henrique. Já faz uns 5 anos que eu dou aula para os meninos de educação física e eu vejo que o progresso deles, isso aí me faz muito bem, a energia que eles trazem para mim, isso me traz uma felicidade muito grande. A escola Casa do Caminho possui 12 professores e é completamente mantida por doações, sejam financeiras ou até mesmo de tempo. Um dos pré-requisitos para ser aceito na instituição é justamente o compromisso de pais ou responsáveis em colaborar com 2 horas semanais nas atividades da escola. Quando a família se compromete a colocar a criança aqui na instituição, ela também se compromete a vir fazer uma colaboração de 2 horas por semana. Então ela define, junto à escola, qual é o melhor dia e qual é o melhor horário para vir. E aqui ela vem nos ajudar em N funções, Elas nos ajudam desde a questão da cozinha, por exemplo, a lavar a louça das crianças, das refeições das crianças, até nos ajudam a dar um banho nas crianças, organizar as salas, que eles utilizam. Então são muitas funções dos pais e eles realmente nos ajudam muito. O espaço físico é amplo e as atividades oferecidas aos pequenos são inúmeras. A maioria absoluta das crianças é proveniente da comunidade carente do bairro e vila de Ponta Negra. Diariamente, eles frequentam sala de leitura, vídeo, jogos, brinquedoteca, parquinho e até sala do soninho. Também realizam 3 refeições na escola, que possui ainda consultório, refeitório, salão de eventos e banheiros adaptados para as crianças. A gente consegue oferecer para essas crianças educação física, judô, psicomotricidade, elas recebem atendimento médico e odontológico. Nós temos uma equipe de voluntários que abrange também nutricionista, psicólogo, pedagogos, psicopedagogos. Então, tudo que a gente consegue oferecer para essas crianças, principalmente por meio dessa equipe de voluntários, a gente oferece para que essas crianças saiam daqui realmente o mais preparadas possível, tanto as crianças como as famílias recebam esse acolhimento. O custo maior da instituição é com a folha de pessoal. Boa parte do material utilizado vem de doações e também de um bazar permanente na instituição, cuja renda é revertida para melhorias. O SEI que vem mantendo a Escola Casa do Caminho com toda a estrutura necessária através de doações de voluntários, pessoas que conhecem, admiram, vestem a camisa da escola. E você que está assistindo o Câmara Repórter tem a oportunidade de ajudar a manter a Casa Escola do Caminho, fazendo depósitos no Banco do Brasil, agência 1668, dígito 3, conta corrente 6178, dígito 6. A instituição também aceita doações de material de limpeza, livros e brinquedos. Na comunidade Shalom, aqui em Natal, missionários de várias partes do país chegam para contribuir com o trabalho de evangelização. E a missão deles é servir ao próximo. Pessoas que abrem mão de seus planos pessoais, decidem morar longe da família e de casa, abandonam amigos e trabalho, tudo em nome da fé. São os missionários de comunidades como o Shalom, vinculada à Igreja Católica. Em Natal, representam a maioria dos voluntários, pessoas como o Tennessee Juscelino, natural do Ceará. Há 22 anos, ele dedica a vida à evangelização.
Já passou por locais como Israel e Tunísia, além do interior do Nordeste. Há 5 anos está em Natal e se diz feliz com a vida que leva. O Shalom, ele é sinal de paz para mim, sinal de reconciliação com Deus, com a minha história, que eu poderia hoje ter esquecido as chaves da gaveta que eu escondia a minha história. Não, o Shalom, ele trouxe a história. E olhar para a minha história e ver também muitas coisas interessantes, coisas boas, e no qual me levou essa experiência de reconciliação. E por isso, sinal de paz. A vocação missionária pode surgir ainda na infância ou adolescência. Requer dedicação, coragem e disciplina. Os que optam reconhecem um certo temor inicial, logo vencido pelo resultado do trabalho da evangelização. A escolha se torna mais fácil com o apoio da família. Foi o caso da universitária Dara Lívia. Cearense de nascimento, ela deixou o curso presencial de Direito no Piauí para cuidar da lanchonete de sua comunidade cristã em Natal. Foi um chamado de Deus no meu coração, sabe? Um movimento de Deus mesmo que ele me inquietava, né? Eu tinha muito desejo de fazer essa experiência, não de viajar simplesmente para conhecer gente nova, mas levar as pessoas a terem essa experiência com o amor de Deus que eu também tive através da minha vida, né, também. A certeza do propósito de vida e da missão apresentada é uma característica dos missionários, além da alegria de servir ao próximo. Colocar o dom particular a serviço da igreja ou da comunidade é o pagamento que eles recebem pela dedicação. Integrando a comunidade católica Shalom, a assistente social piauiense Gisele Aragão Torres, há 15 anos, é vinculada à denominação. Nos últimos 2, decidiu atuar longe de casa. Tudo vem de uma experiência com Deus, né? De uma experiência que eu tive um dia, ainda na minha adolescência, com o amor de Deus, que me fez desejar levar com que outros jovens, outras pessoas também tivessem essa experiência, que mudou a minha vida, que deu um novo sentido, né? Que me fez desejar também dar a minha vida, ofertar a minha vida para que outros também tivessem essa experiência. 3 histórias de vida diferentes, mas um único e decisivo encontro com a fé. É ela que explica os sacrifícios e a devoção destes missionários, todos felizes e realizados com a vida escolhida. O Shalom, ele é a forma que Deus me deu para amá-lo. O Shalom é a minha família, é o lugar onde eu posso dar para as pessoas aquilo que eu recebi, né, tão cedo. O amor de Deus, a experiência com o amor dele. É isso que ser jovem em missão aqui em Natal, ser Shalom me faz ser família, me faz querer que as pessoas também conheçam esse amor que eu conheci. Estar no Shalom é estar com gratidão, é responder a esse imenso amor de Deus na minha vida, amando, se doando ao outro, me ofertando ao outro. Ser missionário para mim é a minha vida, né? Assim, mesmo antes de vir para Natal, como consagrada na comunidade, né? O sentido da minha vida é que ela seja uma oferta para os outros. O primeiro Congresso de Direito Administrativo do Rio Grande do Norte promoveu o debate sobre a importância da Constituição Federal na construção de uma administração eficaz e transparente. O evento teve como temática os 30 anos de Constituição Federal, perspectivas e desafios da administração pública no Estado. A programação foi composta por conferências e mesas redondas. O objetivo é possibilitar aos estudiosos uma participação produtiva em discussões com grandes nomes do direito público nacional, visando também compreender o cenário atual da administração pública. Nosso objetivo aqui é pegar todas essas problemáticas atuais que nós vemos na administração pública, desde saúde, educação, improbidade administrativa, contratação pública, e fazer essa aplicação prática no Rio Grande do Norte, buscando analisar quais são nossos desafios e o que é que a gente pode fazer para desenvolver a nossa sociedade. Para o advogado, a solução para melhorar o desenvolvimento da sociedade é unir as autoridades. Nós temos diversas problemáticas, diversos desafios a serem analisados, e, de certa forma, a gente precisa da academia e do estudo de diversos profissionais e diversas autoridades no assunto
para buscar analisar a melhor forma da gente desenvolver o nosso Estado. Este professor da PUC foi responsável por ministrar uma palestra sobre improbidade administrativa nas contratações públicas. Ele explicou o que pode tornar o controle mais transparente e efetivo. Nesses 30 anos, um dos aspectos que chamaram mais atenção no direito administrativo é o controle da administração pública e o controle das contratações públicas, né? Ao longo desse período, a legislação foi sendo alterada, elaborada, para tornar a administração mais rigorosa, mais rígida, mais burocrática, justamente para evitar os desvios, a chamada improbidade administrativa. No próximo bloco eu volto a falar sobre o Congresso com o meu entrevistado do dia. O convidado é o advogado Canindé Alves, presidente da Comissão de Direito Administrativo. Então, aguarde. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Voltamos com o Câmara Repórter. O meu convidado está aqui, é o advogado Canindé Alves, presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Amanda, obrigado pelo convite e vim aqui falar tudo que ocorreu no nosso congresso, no primeiro Congresso de Direito Administrativo do Rio Grande do Norte. De uma forma assim bem prática para quem está assistindo a gente, doutor Canindé, esse é um evento importante para trazer eficiência na administração pública, é isso, e também transparência, que é o que a população tanto está pedindo, é isso? É verdade. O Congresso debateu vários temas de grande relevância e especialmente os que estão mais em debate, o que causaram atualizações recentes. Por exemplo, discutimos a questão da Lei de Improbidade Administrativa, que completa agora 25 anos, e que nela, recentemente, o STF, há 2 semanas, decidiu quanto à não prescritibilidade das dívidas quando causador de dano ao erário. Discutimos também a nova lei de introdução às normas brasileiras, que tem um grande impacto para o administrador, especialmente, pois dá uma certa segurança jurídica para ele, quando diz que suas decisões devem ser apoiadas sempre na lei e, especialmente, olhando para os efeitos práticos daquela decisão administrativa. Então, foi um evento que contou com a participação de grandes nomes do direito administrativo nacional. Trazemos professores de Ribeirão Preto, São Paulo, Pernambuco e os grandes nomes do Rio Grande do Norte, que são referência também para o Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da Constituição. O senhor disse alterações que são atualizações, não é isso? Da nossa Constituição, exatamente, que é de 1988. Isso. E a nossa Constituição, ela vem passando por atualizações, não é isso? Exatamente. Mas, assim, existe no plano legal, normativo, a chamada, que a gente chama de hierarquia de normas. E nisso temos a Constituição, que, a rigor, não era para sofrer tantas alterações. Mas aí isso, como, por exemplo, a americana, que sofreu poucas emendas, nós já estamos passando de 70 emendas. Então, assim, não era para nós sofrermos tantas emendas. Em regra, não deveria, mas o senhor acha que é necessário? Não. Quanto ao campo administrativo, eu acredito que não. Na verdade, nós precisamos fomentar a leitura dela, a melhor leitura dela. Nós estamos há 30 anos com a Constituição em vigor, estamos em vias de completar agora, e ainda estamos lendo a Constituição, revisando interpretações da nossa Constituição, como, por exemplo, a prescritibilidade ou não, quando causadora de dano ao erário por agentes públicos.
E isso gera, por exemplo, o que dizem insegurança jurídica, é isso? Gera sim insegurança jurídica quando não se tem quando as decisões são alteradas de acordo com algumas circunstâncias ou conveniências ou por pessoas. Isso nunca é bem-vindo no mundo jurídico, tanto nas decisões judiciais, pelos nossos tribunais, como também pelas decisões administrativas. Imagine que um determinado gestor tome uma atitude em um determinado fato administrativo com você de uma forma e comigo com outra forma, sendo que nós dois estávamos pleiteando a mesma coisa nas mesmas circunstâncias. Então, a segurança jurídica é termos a certeza do resultado quando a hipótese do fato é igual. Tá, aí eu pergunto, e a nossa Constituição, ela vem sendo cumprida? As pessoas estão, por exemplo, né, na administração pública, os políticos, nossos gestores, eles estão respeitando a nossa Constituição? Pois é, Amanda, isso aí na verdade, a nossa busca permanente de criar instrumentos ou de conferir interpretações, conferir utilidade aos instrumentos legais que estão disponíveis para que o interesse público seja sempre preservado. E preservar o mau gestor e preservar a população do mau gestor e tentar facilitar ao máximo. Esse é o nosso grande desafio, principalmente dos advogados, assessores, de quem é amante do direito administrativo, facilitar a vida dos bons gestores e dificultar ao máximo a vida dos maus gestores. Esse é o nosso desafio que é posto diariamente. Por que é que a gente continua vendo, então, doutor Canindé, tantas operações, tantos atos de corrupção, né? A gente vem acompanhando o noticiário nacional e a gente observa que após a Lava Jato, né, as coisas melhoraram muito, mas ainda tem muita estrada para se caminhar em relação, como o senhor acabou de citar, por exemplo, a questão da improbidade administrativa e a decisão do STF, né? Então, quer dizer que quando, por exemplo, eu queria até que o senhor esclarecesse isso para a gente, quando, então, um determinado político ele é condenado por improbidade administrativa, a questão da devolução do dinheiro que ele teria roubado, então, né, de recursos públicos, não tem prescrição, ou seja, ele tem que devolver esse dinheiro independente do período. Exatamente. O ressarcimento ao erário, ele é imprescritível. O ajuizamento da ação por improbidade administrativa, que aí é onde há uma certa confusão e para aquele que não tem conhecimento pleno da lei, gera essa confusão. Eu não posso condená-lo por improbidade administrativa com as condenações e os efeitos que a ação de improbidade tem. Mas eu posso, quanto Estado, pedir o ressarcimento de todo o dano que ele me causou, que ele causou ao Estado. Então, assim, são ações que caminham juntos, mas que uma é prescritível e a outra não, que é o ressarcimento ao dano erário. Então, se ele causou um dano erário hoje, daqui a 30 anos, o Estado poderá ir atrás desses valores a fim de ser ressarcido. Ainda em relação à improbidade administrativa, crimes como esses ainda são praticados, o senhor acredita que por causa da impunidade? Diariamente e não de hoje. Mas não tenho dúvidas que a própria lei feita há 25 anos, que trata sobre a improbidade administrativa, ela já veio com um reflexo do pós-Collor. Então, certamente, vários instrumentos foram criados pós-mensalão de combate à corrupção. Sim. E nós já estamos assistindo vários instrumentos pós-Lava Jato. Nós já temos, por exemplo... muitos efeitos positivos. Exatamente. O legislador ele tem um comportamento interessante que, quando tem grandes operações, grandes escândalos e grande repercussão, normalmente vem instrumentos posteriores, como um pêndulo. Você sofreu aqui, a população sofreu aqui, aí vem instrumentos para tentar diminuir essa força. Nós já temos hoje a nova lei
que trata sobre o regime das empresas públicas, profissionalizou as empresas públicas. Graças à Operação Lava Jato, o legislador viu a necessidade de profissionalizar as empresas públicas, de conferir instrumentos de compliance dentro das empresas públicas, criar conselhos, as indicações terem regras específicas para que possa ser realizado. Então, isso já são efeitos práticos das operações, dos escândalos ocorridos e que traumatizam a nossa sociedade de uma forma que deixa a gente até às vezes para baixo, não fica meio triste, deixa a gente desacreditado. Exatamente. Então, mas nós somos sempre esperançosos, sempre em busca de dificultar os maus gestores. Bom, e as eleições estão aí. Exatamente. As eleições estão aí. 2018 é um ano de profundas incertezas, porque nós estamos num cenário bem definido, e aí eu me refiro especificamente ao cenário nacional, em que nós temos candidatos e candidatas que têm totais incertezas e não são tão claros nos seus desejos quanto administradores que pretendem ser. Ok. Doutor Canindé Alves, presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB, te agradeço demais pela entrevista, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, Amanda. Obrigado por prestigiar o IDASF, a OAB e a UFRN, que foram realizadores do primeiro Congresso de Direito Administrativo do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Eu desejo a você um ótimo final de semana, mas na segunda-feira a gente está de volta e eu tenho um encontro marcado com você, tá certo? Tchau, tchau e até segunda.